Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e falou: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Algumas perguntas surgem em nossa mente quando estamos lendo essa passagem da tentação de Jesus. Era pecado Jesus transformar a pedra em pão? O diabo usou as Escrituras de forma correta? Primeiro texto conta que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e isto mostra que Jesus vivia na dependência do Espírito Santo. Após ele ter jejuado 40 dias, ele teve fome. O que mostra que o corpo de Jesus não era superior ao nosso. Ele poderia ter fome, cansaço, sono, chorar, se angustiar. O diabo disse: Se tu és o Filho de Deus. Essa palavra não indica dúvidas no original, como muitas vezes somos tentados a achar. Era como se ele estivesse dizendo: Já que tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Comer pão não é pecado, o que mostra a sutileza do diabo ao tentar Jesus. Entendemos o real motivo dessa fala do diabo ao analisarmos a resposta de Jesus. Jesus usa a Escritura, o que mostra que a real intenção do diabo era que Jesus usasse sua divindade para satisfazer sua necessidade, em vez de confiar no Pai. Nem só de pão viverá o homem. Jesus usa uma palavra falada por Moisés para o povo, quando estava dando as últimas instruções, antes que eles entrassem na terra prometida. Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Deus havia permitido que o povo tivesse fome no deserto, em um lugar que eles não podiam fazer nada para se sustentar. Tudo que eles podiam fazer era confiar em Deus, que havia falado que eles conquistariam a terra prometida. E Deus não os deixou sucumbir no deserto. Jogue-se daqui, porque está escrito. Como Jesus demonstrou plena confiança no Pai, o diabo usa as Escrituras para tentar abalar a confiança de Jesus no Pai. O diabo usa o texto com uma interpretação errada, porque o texto usado é uma exortação a confiar em Deus. E quem confia não pede sinal. Jesus respondeu: Também está escrito. Jesus estava mostrando uma visão completa da palavra de Deus. As Escrituras precisam ser entendidas em um contexto completo e não isolado. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quem confia em Deus não pede sinais. Essa confiança vem do conhecimento de quem Deus é e do amor que Ele tem por nós. Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Deus é Rei soberano e governa sobre todas as coisas. Quando Deus fez o homem, Ele deu o domínio sobre a terra e os outros seres viventes ao homem para que o mesmo dominasse. Mas quando o homem decide pecar, ele perde esse domínio para o diabo, que agora escravizou os pecadores e os governa sobre a vida deles. O apóstolo Paulo o chama de Deus desse século, mostrando o governo do diabo sobre os pecadores. A proposta do diabo era uma glória presente, sem precisar passar pela cruz. Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Jesus rejeita a proposta do diabo, mostrando que aqueles que decidiram servir o Pai não podiam dividir seu coração com mais nada. Deus é exclusivo. Jesus destaca adoração e servir como duas coisas distintas e ao mesmo tempo ligadas. A adoração é a intenção ao servir e o serviço é a ação. Toda adoração requer uma ação. Ou seja, toda adoração requer um serviço, mas nem todo serviço é uma adoração.
Tudo que eu faço para o reino é um serviço, mas não quer dizer que é uma adoração. Se as minhas intenções forem erradas, Deus não aceita como adoração. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. O anjos cuidando de Jesus confirma toda a palavra que ele havia falado. Quem confia em Deus é cuidado por ele.